O rádio sempre foi para mim assim, uma determinação muito grande, porque isso já veio do berço com meu pai, rádio amador, né? Papai era rádio amador, era um apaixonado pelo rádio. Eu lembro que eu, criança, eu assistia com meu avô Antônio de Azevedo um rádio, que até hoje eu tenho esse rádio, lá na rádio, está exposto lá. Que, aquele rádio antigo, Finitinho, que tem escrito London, Vixe, Maria. Paris, quer dizer, Vixe, Maria. não sei nem que marca esse rádio, mas eu assistia muito esse rádio com meu avô Antônio de Azevedo. Então, nos finais dos anos 70, a gente tinha um grupo que nas sextas-feiras nós fazíamos um happy hour. Por vezes lá em casa, uma sauna, por vezes na casa do saudoso empresário Alimar França. Marcos Santos. E aí eu conheci Roberto Nuno de Miranda, e Roberto Miranda era diretor da Telerme. E no papo um dia ele disse assim: eu achei interessante porque Natal não tem uma rádio FM. Aquilo me chamou a atenção. E Roberto conhecia profundamente da área, porque ele tinha uma rádio Angra dos Reis. Isso anos 70 ou 80 já? Isso foi aproximadamente 81. Tá. 81. Mas desde 78 eu já perseguia rádio e tinha ido, inclusive, em 1978, né, como eu falei agora há pouco, conhecer a Rádio Verde Mares, em Fortaleza. Que é ainda do grupo Edson Queiroz. E eu comecei já a me entusiasmar. Frentinho, naquela época, você lembra bem, cada música era um cartucho, né? Era uma luta. Aquilo, era um negócio de louco. E essa rádio era uma rádio semiautomática de Edson Queiroz, e que entrava aquele mundão de cartucho, parecia um... Enfim, eu procurei informações e me disseram que havia um edital em fase de julgamento, que é a hoje 96 FM. Estava em fase de julgamento. E quando eu provoquei, o termo técnico é provocar edital. Quando eu provoquei o edital para abertura do novo edital, a classificação se dava pelo seguinte: documentação técnica, todo mundo empatava. Documentação jurídica, todo mundo empatava. A diferenciação era justamente a vontade do presidente da República e o ministro de Estado das Comunicações. E na época era até um xará, Haroldo Corrêa de Matos. O presidente era João Batista Figueiredo. E aí eu comecei, rapaz, numa luta enorme, mas enorme, gigantesca, e todo mundo me dizia: você está ficando doido? Você acha que você vai disputar? Além dos radiodifusores já existentes, era a turma do AM, que vinha desde a Cabugi, a seu pai, a você, também a AM, você vai disputar essa rádio com os dois maiores políticos desse estado, que é Aloysio Alves e Tarcísio Maia. Eu digo: rapaz, eu vivo de luta, minha vida inteira sempre foi de luta. E saí na frente deles. E muita gente, inclusive o ministro Aloysio Alves, antes dele falecer, talvez um ano antes dele falecer, eu não sei se você estava presente, Tertuliano, foi a entrega do prêmio do comunicador do século do Rio Grande do Norte. A Luiz recebeu esse prêmio lá no Hotel Pirâmide. Me lembro, sim, claro. Lembro, sim, né? Lembro. Foi muito bem. E a Luiz me perguntou: Haroldo, como é que você conseguiu essa rádio? Falei: ministro, o tempo tá curto, eu não vou contar agora não, mas prometo algum dia me contar. Essa rádio eu consegui. Eu tenho até hoje uma folha, uma página do Jornal do Brasil, onde dizia assim: tinha o presidente Figueiredo, vários ministros e o ajudante de ordem dele, Major Dias Dourado. E a fotografia dizia assim, que o ajudante de ordem Figueiredo vale mais do que meia dúzia de ministros. E valia mesmo, porque eu consegui através de amizade pessoal. E foi um pedido do Major Dias Dourado. Sensacional. Doutor Felipe Cortez. Estou contando a história pela primeira vez aqui. Agora, isso é a história de 40 anos. Com exclusividade. Eu ia até fazer então, esse registro, que a Rádio Cidade está completando 40 anos. Olha aí. E eu queria só fazer um adendo aqui, deputado. Que eu acho que é importante fazer um registro seguinte: a entrada de Haroldo na radiodifusão daqui do Rio Grande do Norte, ela, além da parte que ele está contando aqui, eu queria complementar com uma outra parte que é importante ser dita, que é o seguinte:
Haroldo trouxe para a Radiodifusão uma maneira de tratar os negócios, de posicionar, e uma visão de empresário que até então as operações não tinham um nível de profissionalismo que Haroldo desde o começo começou a implementar e gerando inspiração para os demais. E aí eu faço esse registro aqui, que eu ainda era muito jovem, mas eu gostava disso. Meu pai sempre me levou para as reuniões das coisas. É verdade. E eu ia, e Haroldo sempre me foi uma pessoa que eu tinha muita admiração e, a meu ver, não só me inspirou, como inspirou o segmento para oportunizar um novo ciclo, um novo salto de produtividade a partir do perfil e da maneira que ele sempre geriu os negócios dele, também levando para a realidade da radiodifusão. Muito obrigado pelas suas bondosas palavras. Mas o mais difícil, absoluto. o mais difícil não foi a permissão. Em rádio AM e televisão chama-se concessão, em FM, não sei se mudaram a regra do jogo, do Ministério, chama-se permissão. Assumiu o governo Zé Sarney, presidente Zé Sarney. O que aconteceu? O ministro das Comunicações, Antônio Carlos Magalhães, primeira coisa que ele disse, foi um festival de concessões e eu não vou aprovar nenhuma. Final do Vento Figueiredo foi um festival de concessões e foi mesmo. Ele era política aí. O presidente tinha, né, os interesses políticos também, né? Político também. Foi muito bem. Aí eu comecei essa luta, eu procurei o governador do estado, eu procurei os senadores, procurei deputados federais, a todos, o ministro Antônio Carlos Magalhães só dizia, olha, eu não vou liberar nenhuma rádio, nenhuma televisão. Agora, no momento oportuno, senador, governador, deputado, eu vou lhe contactar. E não consegui de jeito nenhum, não conseguia de jeito nenhum essa permissão de funcionamento. O que é que aconteceu? Um dia eu estava na minha casa de Jacumã, e Robson Faria nem sonhava em ser político. Robson nem sonhava em ser político. Isso é história, isso é história da política. E Robson chega lá em casa, talvez aqui alguns de vocês conheçam, ele já é falecido, conhecia. Heraldo Cruz. Heraldo Cruz era o diretor-geral do Heron Brasília Palace. Sobrinho, afim de Arimar França. Sabia dessa ligação familiar. Heron é sobrinho de Heraldo, que era irmão de Juraci. Isso foi de Arimar França. E no meio da conversa, a Tânia, que era a mulher de Heraldo, eu soube que era uma das secretárias do presidente Sarney. Eu estava numa circunstância que ou eu entrava por abuso de poder, apesar de conseguir minha concessão, minha permissão, ou então procurava amizade e ódio pessoal. Evidentemente eu optei pela segunda opção. E fui atrás de saber quem era amigo de Antônio Carlos Magalhães. Me deram 3 nomes de médicos. Antônio Carlos Magalhães era médico. E tinham 3 natalenses formados na Universidade da Bahia. E daqueles 3 nomes que me deram, eu fui falar com o doutor Helen Costa, que era um amigo já de longa data da família. Historiei de história. Você faz um bilhete para Antônio Carlos Magalhães, não é nem uma folha de papel, não é nem uma folha ofício. Você faz um bilhete para eles, metade de um papel ofício. Tratamento, cartoninho, não tem nada de ministro nem de excelência. Eu segui o que ele me pediu, levei a minuta, ele disse, está pronto isso, tá. Ele assinou. Eu entreguei a Tânia na primeira oportunidade, quando o ministro Antônio Carlos Magalhães chegou para despachar com o presidente, você entregou o bilhete a ele. Ministro, um bilhete de um amigo seu de Natal. A história foi essa. Que coisa. Você vê tudo amizade, como tudo quase eu construí na vida, foi através de amigos. Por isso que tem um ditado, é melhor ter amigo do que ter dinheiro. Exatamente. Do que dinheiro na praça. Pois quando ele recebeu aquele bilhete, na memória ele disse, ligue agora para o Helen. Pela primeira vez ele me pede um favor, né? Que coisa. E ligou, e só aquela maneira dele, né, temperamental. Você pode ligar para o Haroldo, que ele viu lá o meu nome no bilhete, e a rádio está concedida. Que coisa.